Fala pessoal, beleza? Professor Marcos Galvão do Matemática Fácil. Esse vídeo, gente, a gente vai concluir agora a teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, tá? Ative aquele sininho das notificações, tá, gente? Então, vamos lá, bora lá! Gente, então tá aí, ó, diferença de conjuntos, tá? Vamos começar pela definição, para a gente já começar fazendo exercício, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá bom? Então, ó, dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, certo? Então tá aí o símbolo aí, ó, A menos B, diferença de conjuntos, é igual o conjunto X tal que, em que condições, gente? O X tem que pertencer a A e o X não pode pertencer a B, tá bom? Então, se você faz A menos B, o X tem que pertencer a A e não tem que pertencer a B, certo? Gente, então vamos fazer esse primeiro exemplo aí, vamos lá? Bem tranquilo? Olha lá. Por exemplo, eu tenho esse conjunto aqui, o conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, eu vou retirar quais elementos? Eu vou retirar o 2, o 3, o 4, o 5, de quem, gente? Eu vou retirar esses elementos aqui, do segundo conjunto aqui, do primeiro, certo? Então, gente, só que tem um porém aqui. O único dois elementos que eu tenho no primeiro conjunto, quais são? O 2 e o 3. Perceba aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, somente o 2 e o 3 que eu tenho nesse conjunto aqui, ó. Ou seja, se eu retirar esses dois elementos aqui desse primeiro conjunto, vai sobrar quem? Somente o número 1. Então, é justamente isso, ó. Certo? Vai sobrar somente o número 1. Então, a gente fez o primeiro conjunto menos esses elementos. Aí, se você se perguntar assim, professor, e o 4, 5? Não tem problema, gente. O 4, 5, ele vai ficar fora, porque eu estou retirando quem? Eu estou retirando os elementos aqui, ó. É esse primeiro conjunto menos esses daqui. Então, eu vou retirar esses elementos que estão contidos no primeiro conjunto. Mas quais estão contidos no primeiro conjunto? Somente o 2 e 3. Então, se eu tirar os elementos que estão, né, que pertencem aqui a esse primeiro conjunto, 2 e 3, ou seja, só vai sobrar 1. Tranquilo, gente? Ó, exemplo 2 aí. Então, eu tenho esse conjunto aqui. Perceba que esse primeiro conjunto, gente, eles têm dois elementos em comum, né? Já vamos lembrar aí da interseção que depois eu vou fazer com o diagrama de Venn, tá bom? Então, vamos lá. Esse segundo exemplo aqui, gente, perceba o seguinte, ó. Que esse primeiro conjunto que tem os elementos 1, 2 e 3, ele é, aliás, o segundo conjunto é subconjunto do primeiro. Vocês conseguirem ver isso aí, certo? Então, de novo, ó, se eu tenho esse conjunto aqui, ó, ele contém o segundo conjunto. Eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Eu vou retirar o 2 e 3 desse primeiro conjunto, de novo aqui, gente, vou marcar. Eu vou retirar o 2 e 3 desse primeiro conjunto, certo? Então, quem que vai sobrar de novo? Novamente, vai sobrar 1. Mas aqui, gente, tem uma diferença. Nesse conjunto aqui, o primeiro conjunto contém o segundo, tá? Depois a gente vai ver um diagrama com bastante calma, bem tranquilo, beleza, gente? Então, terceiro exemplo aí, ó. Eu tenho o primeiro conjunto aqui, que tem os elementos 1 e 2, e o segundo conjunto, que vai ser a subtração, né? Vou tirar quem? Eu vou retirar o 3, o 4 e o 5 desse primeiro conjunto. Gente, eles não têm nenhum elemento em comum, eles são disjuntos, já foi falado nas videoaulas anteriores, né, gente? Eles são disjuntos. Então, aqui no caso, quem que vai ficar, gente? Vai ficar o próprio conjunto primeiro ali, ó. Então, vai ficar o conjunto que tem os elementos 1, olha lá, 1 e 2. Isso aqui, gente, vai ficar bem claro na interseção, aliás, no diagrama de Venn, quando a gente for fazer, tá bom? Então, aqui, ó, esse primeiro conjunto menos esse segundo dá o primeiro conjunto, porque eles são disjuntos, certo? Agora aqui, perceba, gente, no quarto exemplo que aqui é o contrário, ó, o segundo conjunto aqui, ele contém o primeiro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ser esse conjunto aqui, menos quem? Menos todos. Eu vou tirar esses elementos que estão no primeiro conjunto, ou seja, eu vou retirar o 1 e vou retirar também o 2
que estão aqui. Ou seja, eu vou tirar 1 e vou retirar 2. Então, vai acontecer o que, gente? Vai acontecer que esse conjunto vai virar um conjunto vazio. Olha lá, certo? Virou conjunto vazio. Beleza? Então, esses primeiros exemplos aí para vocês terem uma noção de diferenças de conjuntos, tá, gente? Beleza? Pessoal, vou mostrar agora para vocês esses mesmos exercícios com diagrama de Venn para ficar bem claro, tá bom? Então, ó, tinha aquele primeiro conjunto lá, né? Vou colocar os elementos aqui, gente. Olha só. Agora a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem dois elementos aqui que são comuns, ó. No caso, o 2 e o 3 são comuns, certo? Então, eu tenho que colocar, gente, na interseção. O 2 e o 3 são comuns, ó. 2 e o 3 são comuns, certo? E qual que é o que pertence somente ao primeiro conjunto? O número 1 pertence somente ao primeiro conjunto. E no segundo conjunto, eu tenho ainda o 4, o elemento 4 e também tem o elemento 5. Beleza? Gente, agora o que a gente vai fazer? Vai fazer esse primeiro conjunto aqui, ó, menos esse segundo conjunto. E agora vai ficar muito claro isso. Eu vou tirar esse segundo conjunto aqui. Eu vou colocar uma outra cor aqui que vocês vão entender, vai ficar chique. Olha só. Então, ó, esse primeiro conjunto menos esse segundo conjunto. Ou seja, eu vou retirar isso aqui, ó. Retirei esse conjunto. Então, quem que sobrou, gente? Sobrou somente o número 1. Olha lá, ficou bem visível no diagrama. Somente o número 1. Certo? Eu vou trocar essa cor aqui, gente, porque está muito apagada. Beleza? Então, aqui, ó, sobrou o quê? Número 1. 1. Certo? Um diagrama fica bem claro isso. Agora vamos ver um segundo aqui exemplo. Eu tenho esse conjunto 1, 2, 3, eu vou retirar o 2 e 3. De novo, eu vou fazer a anotaçãozinha, né? Aqui, ó, quais elementos que tem na interseção? O 2 e 3, aqui, ó, o 2 e 3. Então, agora tem um detalhe, gente. Esse segundo conjunto aqui, que está o cursor aqui, ele está contido no primeiro, ou seja, ele está aqui dentro. Ó. Tem o elemento aqui 2 e o elemento 3 também, ó. E qual que está lá fora? Somente o elemento 1. Então, o que vai acontecer? Vai ser esse primeiro conjunto menos esse aqui. Ó. Então, eu vou retirar esse segundo conjunto. Mesmo esquema que eu vou fazer. Olha só. Como que vai ficar aqui? Ó? Esse primeiro conjunto menos o segundo. Eu retirei isso aqui. Ó. Quem que sobrou? Apenas o 1. Né? Então, tá aí, gente. Resposta também. Só que a única diferença é que o segundo conjunto estava contido no primeiro conjunto. Olha lá, 1 também. Certo, gente? Vamos para o próximo. Terceiro exemplo aí. Vamos ver. Gente, no terceiro exemplo, eu já coloquei tudo no esqueminha aí, né? Para vocês entenderem bem. No terceiro exemplo, você já vai verificar que eles são o quê? Eles são disjuntos, ou seja, não tem nenhum elemento em comum. Então, ó, esse primeiro conjunto tem o elemento 1 e tem o elemento 2, certo? E no outro conjunto tem o elemento 3, o elemento 4 e também tem o elemento 5. Ou seja, se eu fizer o primeiro conjunto menos o segundo, olha o que vai acontecer. Se eles são disjuntos, esse primeiro conjunto menos esse, eu vou retirar esse aqui. Então vai acontecer isso, ó, retirei aquele. Né? Deixa eu só trocar a cor aqui para ficar igualzinho, gente, para ficar bem legalzinho para vocês, bem caprichado. Então, gente, ó, esse primeiro conjunto menos esse, fica quem? Sobra somente esse, né? Porque eles são disjuntos. Eles não têm nenhum elemento comum. Então, vai sobrar o 1 e o 2, ó. Ó, o elemento 1 e o elemento 2. Porque eles são disjuntos. Tranquilo? Vamos para o próximo aí, gente? Então, ó, agora a situação é o contrário, né? Esse segundo conjunto aqui, ele contém o primeiro. Então, vamos colocar aqui a interseção deles. Vamos colocar as interseções. Olha lá, quais elementos eles têm em comum? O 1 e o 2, né? Lá, o 1 e o 2. Então, já coloco aqui dentro, gente. Então, o elemento 1 é comum e o elemento 2 também é comum.
E lá fora, quem que eu tenho? Eu tenho 3, né? O elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5. Só que agora tem um detalhe, gente, ó. É esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui dentro, menos tudo isso aqui, certo? Menos tudo. Então eu vou fazer isso, ó. Simplesmente, ó. Olha só. Esse primeiro conjunto, menos tudo isso aqui. Então vai retirar tudo. Retirou tudo. Quem sobrou? Nada. Certo? Ou seja, vazio. Vazio, vou colocar aqui vazio, ó. Vazio. Aí, gente. Beleza? Então, agora uma segunda de bateria de exemplos com exercícios de um diagrama de Venn para vocês entenderem bem, tá? É bem tranquilo. Vocês podem riscar também, né, gente? Eu usei o programinha para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, vou continuar com os exercícios. Pessoal, então agora a gente vai começar a estudar o complementar de B em A, certo? Vamos pela definição? Dados dois conjuntos A e B, tais que B tem que estar contido em A. Gente, então aí já é um detalhe do complementar de B em relação a A. O conjunto B tem que estar contido em A, tá bom? Então, ou seja, todos os elementos do conjunto B têm que ser elementos do conjunto A, tá? Tem que estar contido. Chama-se complementar de B em relação a A o conjunto A menos B, isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertençam a B, beleza? Gente, o símbolo está aí, eu vou mudar a câmera aqui para ficar melhor para explicar para vocês, tá bom? Então tá aí, ó, o símbolo complementar de B em relação a A. O B fica em cima e o A embaixo, então é complementar de B em relação a A, ou então você pode colocar o B em um tracinho em cima, que é o complementar de B em relação a A, certo? Então temos também, gente, temos o que? O complementar de B e A, definindo tudo, fica como? É igual a A menos B. Então, gente, complementar de B em relação a A é A menos B. E se fosse complementar de A em relação a B, seria B menos A. Tranquilo isso? Lembrando que o conjunto tem que estar contido no outro, né? Ou seja, se eu faço complementar de B em relação a A, o B, o conjunto B, tem que estar contido no conjunto A, certo? Vamos para os exercícios, gente? Então, tem exercícios, na verdade, são exemplos, né? Então, eu tenho aí, ó, os exemplos. Exemplo 1 aqui, vamos lá, vamos começar. Exemplo 1. Então, ó, se A é esse conjunto aí que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e B é 3, 4 e 5, então vamos fazer aqui complementar de B em relação a A. Gente, ó, complementar é um Czinho, né, mais compridinho, ó. Complementar de B, olha lá, complementar de B em relação a A. Certo? Vai ser o que, gente? Vai ser o A, olha lá, vai ser o A menos o B. Pessoal, eu tenho o conjunto A, eu vou retirar os elementos do conjunto B que estão em A. Então, ó, A menos B, ó, olha só. Eu tenho esse conjunto A, eu vou retirar os elementos de B que estão no conjunto A. Ou seja, eu vou retirar quais, gente? Eu vou retirar esse 3, o 4 e o 5, certo? Ou seja, ó, eu vou retirar esses elementos de B que estão em A. Ou seja, vai sobrar quem, gente? Só vai sobrar o 1 e o 2. Vocês percebem? Então, ó, complementar de B em relação a A menos B. Se eu fizer A menos B, vai ficar o conjunto que tem os elementos 1 e 2. Tranquilo, gente? Olha lá. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Se A é igual a 1, 2, 3, 4 e o B não é igual a B, ou seja, gente, aqui, ó, olha só. Vamos prestar atenção aqui. No primeiro exemplo, gente, vocês perceberam que o conjunto B ele está contido no conjunto A? Então, para ser complementar precisa disso, tá bom? Então, estava certinho no exemplo 1. Agora, no exemplo 2 aqui, ó, ele está falando que os dois conjuntos são iguais, ou seja, o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4, que é igual ao conjunto B.
Então, se eu fizer complementar de A em B ou B em A, nesse caso vai ser a mesma coisa. Vai ser o que, gente? Vai ser o vazio. Então, eu tenho aqui, ó. Se eu tenho aqui, olha só. Vou fazer aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer complementar, ó, complementar de B em relação a A, certo? Vai ser o que, gente? A menos B. A menos B. Pessoal, aqui se os dois conjuntos são iguais, ó, eu tenho um conjunto A. É como se eu tirasse o A do A mesmo, certo? Se o conjunto B é igual ao conjunto A menos B é como se eu fizesse A menos A. Então vai dar o que, gente? Vai dar o vazio. Beleza? Vazio. Tranquilo? Vamos lá. Próximo exemplo. Exemplo 3. O conjunto A é esse conjunto que tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E B é o vazio. Certo? Então, agora, gente, esse aqui eu vou fazer o complementar. Fazendo complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A. Depois eu posso fazer até o outro, de A em relação a B, né? Não tem problema. Certo? Vamos ver aqui se está batendo a definição. Ó. Se eu fizer complementar de B em relação a A, quer dizer o que, gente? Quer dizer que o conjunto B tem que estar contido no conjunto A. O vazio, gente, está contido em qualquer conjunto, certo? Então, aqui está obedecendo, né? A regra. Então, vai ser o que, gente? A menos B. Então, eu tenho o conjunto A menos o conjunto B. Certo? O conjunto A são os elementos 1, 2, 3 e 4. Quem que eu vou tirar, gente? Vou tirar o vazio, ou seja, não vou tirar nenhum elemento, né? Então, o conjunto A menos o conjunto vazio vai ficar o próprio A. Né? No caso aqui vai ficar o próprio A. Por que vai ficar o próprio A, professor? Porque o conjunto B, gente, é o conjunto vazio, certo? Beleza? Então tá, vamos continuar aí, tá? Sabendo que A é o conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Conjunto B, os elementos 0, 2 e 5. Conjunto C, os elementos 1, 3 e 7. Determine. Complementar de B em relação a A. Vamos começar então, gente. Olha só. Complementar de B em relação a A, tem que lembrar que B, gente, tem que estar contido. Ó, B, né? Ó, conjunto B tem que estar contido no conjunto A. Essa é a regra, certo, gente? Então, vamos verificar se isso acontece. Ó. Todos os elementos de B são elementos de A. Então, ó, o 0 pertence a A, o 2 também pertence, o 5 também pertence. Ou seja, o conjunto B está contido em A. Então, a gente pode fazer complementar de B em relação a A. Que vai ser, na verdade, o que, né, gente? Vai ser o conjunto A menos o conjunto B. Menos o conjunto B. Beleza? Gente, quando a gente fala a palavra complementar, pensa o seguinte, não é só diferença não. Tem essa regra a mais que um conjunto tem que estar contido no outro. Né? No caso aqui, o B tem que estar contido no conjunto A. Então, a gente vai fazer aqui, ó, A menos B. Essa diferença de conjuntos aqui, gente, é o que na verdade? Se você tem um conjunto A, você vai retirar os elementos do conjunto B que estão no conjunto A, ou seja, ele fala assim, olha, eu só quero o elemento aqui do A, né? Os elementos que são comuns com B aqui eu não quero não, somente os elementos do conjunto A. Então é isso que vai acontecer, né? Então vou retirar quem do conjunto A? Vou retirar o 0, vou retirar o 2 também e vou retirar o 5. Ou seja, se eu retirar o 0, retirei o 0, retirei o 2, e retirei o 5, gente, como que vai ficar isso então? Vai ficar esse conjunto aqui, ó. Vai ficar o elemento 1, o elemento 3, o 4 e o 7. 4 e 7. Tranquilo, gente? Então, ficou dessa maneira, certo? Vamos para o próximo. Complementar de C em relação a A, ou seja, o conjunto C tem que estar contido no conjunto A. Gente, vamos verificar isso. Ó.
todos os elementos do conjunto C têm que ser elemento do conjunto A. O 1, então, ou seja, gente, ó, o 1, o 3 e o 7 tem que ser elemento do conjunto A. E tem aqui, ó, 1, 3 e 7. Vou colocar de outra cor aqui. 1, 3 e 7. 1, 3 e 7. Os elementos, então, aqui, gente, ó. 1, 3 e 7. São os elementos que eu vou retirar aqui, ó. 1, 3 e 7. Certo? Vamos lá. Então, complementar de C em relação a A, o C tem que estar contido no conjunto A, que vai ser igual ao que, gente? Vai ser igual, ó. Se complementar de B em relação a A é A menos B, complementar de C em relação a A é o A menos C. A menos C. Beleza, gente? Então, é aquele esquema que eu falei para vocês. Ou seja, o quê? Se eu tenho o conjunto A, eu vou retirar os elementos do conjunto C que pertence a A. Ou seja, eu só quero o elemento que pertença somente a A. É isso. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vou retirar quem do conjunto A? Vou retirar o 1, o 3 e o 7. Ou seja, vai ficar no conjunto A. Vai ficar o 0, o 2... Olha lá, vai ficar o 2 também, o 4 e o 5. Beleza, gente? Então, eu retirei os elementos do conjunto C que estava dentro do conjunto A, certo? Olha lá, item C, complementar de C em relação a C. Gente, todo o conjunto está contido nele mesmo, ó. Conjunto C está contido em C. Todo o conjunto está contido nele mesmo. Então, eu posso fazer isso? Consigo? Consigo fazer. Complementar de C em relação a C vai ser o quê? O conjunto C menos o conjunto C. Que a gente já sabe, né, gente? Que vai dar vazio. Né? Olha lá, vazio. Tranquilo? Vamos para o próximo. Olha lá, complementar de B em relação a C. Lembra que quando a gente está falando de complementar, tem a condição lá. Se eu estou falando complementar de B em relação a C, quer dizer que o conjunto B tem que estar contido no conjunto C. Isso a gente pode olhar aqui, gente, isso não acontece. O conjunto B ele não está contido no conjunto C. Aliás, gente, eles são disjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. Então, eu não consigo fazer complementar de B em relação a C. Beleza? Ficou bem claro isso, gente? Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários lá, tá bom? Se você está gostando, compartilha, curte aí, inscreva-se no canal, beleza? Então, vamos continuar, gente. Gente, Cx e Y são dois conjuntos não vazios. Então, aqui eu já vou destacar aqui, ó, não vazio, gente. Vou destacar aqui, ó, certo? São conjuntos não vazios. Vamos fazer bem tranquilo para vocês entenderem bem. Se A e B, se X e Y são conjuntos não vazios. Então, X menos Y unido com X interseção Y é igual a... Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o diagrama, gente. Vamos fazer o diagrama de bem aqui, ó. Vamos fazer um balãozinho, né? Olha lá. Balãozinho, né? Vamos chamar esse de conjunto X. Olha lá, o conjunto X e o conjunto Y. Eles não são vazios, tá, gente? Eu não sei se eles têm elemento em comum, mas se tiver, tá em interseção. Se eles não tiverem nenhum elemento em comum, quer dizer o quê, gente? Quer dizer que isso aqui vai ficar vazio. Ou às vezes eu nem vou precisar usar isso. Então tá aqui, ó. Conjunto X e conjunto Y. Se eu fizer aqui, gente, ó, X menos Y, é uma subtração, ó. Ou seja, eu tenho X aqui, o conjunto X, eu vou retirar os elementos aqui, Y, eu vou retirar os elementos. Vamos supor que eu tenho aqui o elemento 1 e 2, eu não sei, né? 1 e 2, eu vou retirar todo esse Y aqui, beleza? Vou voltar aqui então.
Olha lá, x menos y. Eu vou retirar o y. Quem que vai sobrar, gente? Vai sobrar apenas, olha só, x menos y vai ficar dessa maneira aqui, ó, x menos y. Beleza? Só ficou os elementos de x. Porque x menos y, eu vou tirar os elementos de y que pertencem a x. Só que eu não sei se tem elementos, mas ficaria dessa maneira, certo? Agora ele quer isso, ó, gente. X menos y é isso. Beleza? É essa representação. Agora ele quer que a gente vai unir com x interseção y. Então, se eu unir x interseção y, gente, a união de x com y vai ser esse aqui, ó. Olha só. Ele quer que eu una x menos y, que é esse aqui, com a interseção de x com y. A interseção dele está aqui, gente. Ou seja, ele quer isso aqui, ó. E nessa representação que vocês percebem que é o conjunto x, então a alternativa aí, gente, é a alternativa B. Beleza? Olha só. Alternativa B. Então ficou sendo qual conjunto? Ficou sendo o conjunto x. Certo? Então, ó, eu fiz x menos y, representei por esse balãozinho amarelo. Depois ele queria ficar o quê? Ele queria a união com a interseção. Então sobrou isso aqui. Unido com essa interseção aqui, gente, dá o próprio x. Posso até colocar da mesma cor, que aí fica bem coerente, né? Olha lá. Então ela estava aqui. Beleza? E depois ele quis o quê? Unido com essa interseção. Ó, ficou o quê, na verdade? Só ficou o conjunto x. Tranquilo, gente? Isso aí é um exercício básico, mas para você começar a entender a interseção, a diferença de conjuntos pelo diagrama. Tá certo? Então, vamos para o próximo. Pessoal, então vamos para mais uma questãozinha aí, ó. UFF, né? Os conjuntos não vazios M, N e P estão isoladamente representados abaixo. Considere a seguinte figura que estes conjuntos formam. A região achurada pode ser representada por... Então vamos lá, gente. Vamos prestar bastante atenção nessa questãozinha aí, que ela tem muito detalhe para a gente, né, não deixar passar. Beleza? Então tá aqui, gente. Tem a figura aqui M, que tem um formato de um T, né? A figura N é um trapézio. E a figura P é um coração, parece um coração na verdade, né? Então ele quer o que, gente? Qual que é a alternativa ali que vai representar isso aqui? Ou seja, só vai sobrar esse pedacinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o item A aqui, ó. Tem o M é o T. Eu vou representar aqui, gente, vou pintar esses quadrinhos aqui para ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Então o M eu vou representar de amarelo, tá aqui? Olha só. Então, a primeira alternativa aqui é o M, certo? Unido, gente, com a interseção do N com P. Né? Qual que seria a interseção do conjunto N, que é o retângulo, interseção do N com o P? Lembra que o P é essa bordinha aqui, ó, esse coraçãozinho aqui. Né? Vamos fazer, então, a interseção. Então, esse amarelo vai se unir com a interseção de um N com P. Vou fazer de outra cor aqui para destacar bem. Ó, a interseção do conjunto N, gente, com P é essa aqui, ó. Esse pedacinho do trapézio junto com esse coraçãozinho do P, né? E tem mais esse pedacinho aqui, gente, ó. Ó, a interseção, certo? Então, seria a alternativa A, seria essa figura que não tem a ver com essa aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa nos comentários. Agora, vamos para a alternativa B. Gente, alternativa B, conjunto M... Olha lá, de novo, amarelinho, né? Conjunto M é o T. Tá aqui o conjunto M. Beleza? Então, eu vou retirar o N unido com P. Toma bastante cuidado, gente. Eu vou colocar em outra cor aqui, ó. Vamos tomar bastante cuidado aqui, que agora eu vou retirar a união do N, ó, o N aqui inteiro, ó. Inclusive esse pedacinho, ó. O N com P. Ó o P. Tô pegando tudo P aqui, gente. Ó, P é esse coraçãozinho aqui, ó. Pega essa parte vem. Vocês concordam aqui, ó? Ó o contorno aqui do M, ó. Vou pôr até aqui dentro, aqui. Ó o contorno do P aqui, gente. Tá vendo? Coraçãozinho. Ó o contorno do N. Ou seja, gente, se eu peguei aquele T, eu vou retirar essa união,
Olha só, retirei essa união toda aqui. Quem que vai sobrar? Só vai sobrar essa partezinha amarela aqui, que é a resposta do exercício, gente. Então, aqui é a alternativa B, certo? Então, exercício bom, tá? Que treina bastante essa coisa dos diagramas, beleza? Então, vamos continuar só para a gente analisar as outras alternativas, certo? Então, agora a alternativa C aqui, ó. Eu tenho o conjunto M, de novo, vou colocar em amarelo. Olha lá, o conjunto M, tranquilo, gente? Então, a gente já sabe aqui, eu já vou até riscar, a gente já sabe que é a alternativa B, certo? Olha lá, alternativa B. Beleza, gente? Vamos lá, continuando então. Agora aqui, então tenho o M, certo? Ó, pintar aqui o M. Ele vai se unir com a diferença do N menos P, né? Vamos lá, vamos colocar outra cor aqui. Gente, qual que seria? N menos o P. Então, eu pego o conjunto N inteiro aqui, ó, vou pegar o N inteirinho. N, aqui está o N. Menos o P. Eu vou tirar o P, então, aqui, ó. Tirar o P. Vou tirar aqui, ó, vou colocar em branco, ó. Tirei o P. Olha só, tirei o P aqui, certo? Inclusive esse pedacinho que eu vou tentar aqui, não sei se eu consegui. Eu consegui. Então ficaria desse jeito, gente, ó. M, né, a parte amarela, unido com N menos P. Ficaria dessa maneira, que não tem nada a ver com a alternativa. A alternativa certa, gente, a alternativa B a gente já viu. A gente só está aproveitando para trabalhar um pouquinho mais, certo? Então vamos lá para a alternativa D agora. Diz o seguinte, a alternativa D é o N, conjunto N aqui, eu vou colocar de roxo. N, coloquei de amarelo, né? Vou colocar de roxo para manter o padrãozinho aí, ó. Conjunto N, tá dizendo ali, né? O N inteirinho. Tá aqui, conjunto N menos. Eu vou retirar quem? Eu vou retirar essa união aqui, gente. A união eu vou colocar em amarelo, tá bom? Olha lá. Eu vou retirar a união do M com o P. Vamos unir então aqui, gente, o N com o P. M. Ó, o M tá aqui, ó. M com o P. A união com o P tá aqui. Essa é a união. Então, eu vou pegar o N, conjunto N, e vou retirar essa união. Se eu retirar essa união do T com o P aqui, gente, quem que vai sobrar? Vou retirar isso aqui, ó. Vocês concordam que já está na figura? Vou retirar isso aqui, ó. Retirei essa parte aqui da união. Quem que sobrou? Sobrou só essa aqui, ó. Essa parte roxa aqui, ó. Certo? Porque é N menos a união do M com o P. A união do M com o P aqui, gente, é o T, né? Formando o T com um coraçãozinho. Olha lá. Então já está o próprio desenho aí, já formou. Beleza? Retirei essa parte amarela, quem sobrou? Somente essa parte roxa. Isso no item D. Vamos para o item E. De novo é o N. De novo é o N. Vou pegar o N inteiro aqui. Unido, gente, agora é unido, hein? Com a interseção de P com M. Vamos fazer a interseção de P com M, gente. Então, o N vai se unir com a interseção de P com M. Aonde que o P e o M, gente, se encontram? Ó? Tá vendo aqui o coração? O coraçãozinho é o P. Onde que ele é a interseção com M? Ó? Está unido. Ó. Então, vai ser aqui, ó. Pega aqui a interseção. Pega esse pedaço aqui também, né, do T. E pega, inclusive, essa pontinha aqui do T. Ó. Tá vendo aqui o P? Ó? Ó o P aqui, ó. Coraçãozinho. Certo? A interseção dele, gente, com o M, certo? Então ficou assim, união, ó, o N inteiro unido com essa interseção do M com o P. Então ficaria tudo isso aqui. Eu vou colocar até tudo de azul, para vocês entenderem bem. Ó. Ficou isso aqui, olha lá. Ficou desse jeito, certo? E o item anterior aqui, menos, né? Ficou, na verdade, só ficou essa parte roxa aqui, ó.
Se eu quiser, eu posso até colocar isso aqui. Olha lá. Só ficou essa parte roxa, né? Beleza, gente? Então é isso. Acabamos aqui agora, né, os exercícios. Se você gostou, gente, deixa aquele like, compartilha, tá bom? Comente lá se você tem algum conteúdo que você quer que trabalhe, se não entendeu. Eu vou fazer uma playlist, depois vou colocar lá, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Então, até mais. Valeu!